nossa irmã Maria Eunice, mãe do nosso profeta Ronaldo. Deus abençoe, um abraço. Dar ênfase à palavra de Deus, que é onde nós vamos crescer no Senhor. Amém? Ele me tirou do jardim. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Pega aí a sua Bíblia. Reginaldo Ferreira, Deus abençoe. Gustavo, Deus abençoe. A paz, meu amado. Me perdoe por ontem. Rose Santana, Deus abençoe. E diz assim, ó: a carta à igreja em Laodiceia. Vemos a última igreja a qual Cristo, dando uma revelação para João na ilha de Patmos. João teve uma visão e Jesus descreveu as 7 igrejas do Apocalipse, a qual nós lemos todas por esses dias, na sequência, amém? Então hoje nós estamos mais uma vez entrando na última carta. Deus abençoe, Dona Inês, a paz do Senhor. Elisângela, Deus abençoe. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Olha só que coisa interessante. Jesus disse que conheço as suas obras, assim como ele falou na igreja de Filadélfia que nós lemos, assim como algumas outras igrejas que nós lemos. Então ele conhece as obras, amém? Que nem é frio, nem é quente. Olha só que coisa tremenda. Conheço as suas obras. Para alguém conhecer as obras de outro, ela tem que estar perto dessa pessoa. A paz, pastora Fátima, ela tem que caminhar junto com essa pessoa, amém? Para alguém conhecer as obras de alguém, ela tem que conhecer andando junto. E olha só o relato que Jesus dá: que nem és frio, olha só que coisa interessante, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só que Jesus fala. Kátia Renata, seja bem-vinda. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois disse: eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que tem de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas, a paz, Fê, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Olha só que coisa tremenda. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, olha só o que ele diz, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Se você está dentro dessa conjectura, Jesus está dizendo: eu repreendo, não sou eu, é a palavra de Deus. E disciplino, ou seja, corrijo, a quantos amo. Então todos aqueles que Jesus ama, ele corrige para chamar a atenção. Deus abençoe, Adriana Becaua, seja bem-vinda. A paz. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Jesus quer entrar em casas hoje. Jesus quer entrar nos lares hoje. Amém? E cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha só a promessa que ele nos faz. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
todas as vezes que essa referência, quem tem ouvidos, ou seja, todos tinham ouvidos, mas poucos ouviam o que Jesus falava. Muitos têm ouvidos e poucos entendem o que ele fala. Muitos têm ouvidos, às vezes você fala para uma pessoa, às vezes ela tem ouvidos, mas ela não consegue ouvir. Ou seja, ela não consegue entender aquilo que é transmitido perfeitamente. Então, todos os encerramentos das cartas às igrejas, note que Jesus fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, parece ser redundante isso. Parece ser redundante essa fala. A mensagem não é essa, mas para que você entenda, todos aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos ouvido, nós temos que estar atentos. É isso que Jesus estava dizendo. Você tem ouvido, você tem que estar atento. Você tem ouvido, você precisa entender a mensagem. Porque às vezes nós temos ouvidos, ouvimos, e muitas das vezes nós não compreendemos qual é a mensagem verdadeira. Nós não compreendemos qual é o significado. Nós não entendemos qual é a verdade que Cristo está falando aos nossos corações. Então muitos têm ouvidos, mas poucos entendem e compreendem a mensagem. Amém? Deus abençoe, Tiagão. Cris Passo, Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Nós entendemos que Jesus chama a atenção da igreja de Laodiceia. Nós podemos enxergar as deficiências dessa igreja. E se eu pegar essa igreja, era uma igreja que não tinha perseguição. Era uma igreja que não estava debaixo de uma perseguição a qual Jesus poderia relatar. Se nós pegarmos a história, o histórico da igreja de Laodiceia, ela não enfrentou aquilo que as outras igrejas enfrentaram. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo nesse texto, eu vejo uma igreja displicente, eu vejo uma igreja acomodada, eu vejo uma igreja dispersa, eu vejo uma igreja que não está se importando com as verdades que são ditas, eu vejo uma igreja que nega a veracidade da palavra de Cristo, eu vejo uma igreja que se acomodou por não ter perseguições, aflições, por não passar por dificuldades, por não passar por lutas. Era uma igreja considerada rica, era uma igreja considerada abastada, uma igreja considerada poderosa financeiramente. Nos tempos dos romanos, os romanos não perseguiram essa igreja. Laodiceia era uma cidade muito rica, o lugar de Laodiceia era muito rica. Ju Lopes, Deus abençoe, seja bem-vinda. Era a cidade mais rica da Frígia. Ou seja, era uma igreja poderosa em números, em valores. Ela era famosa por seus estabelecimentos bancários. Ela era famosa porque ela tinha riquezas. Ela tinha, vamos dizer, um centro bancário muito forte. Ela tinha um centro bancário e isso levava ela a ser uma das cidades mais ricas daquele lugar. Então muitos milionários ali depositavam seus valores. Era um lugar tão rico ali que isso aconteceu nos meados dos anos 61 depois de Cristo. E ela foi devastada, ou seja, destruída por um terremoto. E esse terremoto, ela fez com que o imperador reconstruísse toda a cidade. Amém? Daqui a pouco nós iremos orar, Elisa. E nós iremos pedir o nome das pessoas para clamarmos. Amém? Os habitantes daquela terra eram muito orgulhosos. Eu quero que você entenda que eu estou te falando algumas qualidades daquilo que envolvia aquela cidade e até mesmo a própria igreja de Laodiceia. Então eles eram orgulhosos pela sua riqueza. Um orgulho por ter uma riqueza muito grande. Amém? Ela foi uma cidade rica que não tinha e não se via uma necessidade do próprio Deus. Imagine um lugar, pessoas quando são ricas, milionárias, elas não têm a necessidade de buscar a Deus. No pensamento dela, ela fala assim: eu já estou rico, estou abastado, eu tenho tudo que eu quero. Amém? Deus abençoe, Patrícia. Eu tenho tudo que eu quero. Então por isso que a Bíblia diz assim que
os ricos, não é porque eu sou cristão, eu tenho que ser pobre, mas na verdade a Bíblia fala dos ricos porque muitas das vezes eles têm tudo aquilo que precisa para suprir as suas necessidades físicas, como alimento, como uma boa casa, como uma boa estrutura, mas eles têm a necessidade espiritual de Cristo. Então quando eu olho para essa igreja, eu vejo essa igreja mais pobre e mais miserável do que as outras igrejas. E por quê? Aquela igreja, ela tinha se afastado de Deus, aquela igreja tinha se afastado de Cristo, tinha se afastado das verdades. Porque é uma igreja que não sofria perseguição. Imagina aquela igreja que está no estado assim, estamos aqui bom, estamos aqui em um lugar em que ninguém mexe com a gente, estamos estáveis. Então, por esse motivo, esta igreja, ela se colocou na posição a qual Jesus chamou de uma igreja morna, porque ela tinha deixado os princípios que ela tinha aprendido no início do século. Ela tinha deixado os princípios que ela tinha aprendido com o decorrer do tempo. Então, pelo fato daquela igreja ser muito rica, então eles se deixaram levar pela riqueza e pelo poder que aquela igreja existia. Então ela se envolveu com aquilo que a cidade tinha e deixou isso entrar no templo. Então, ou seja, era um lugar que tinha um centro de tecidos muito poderoso. Era um lugar que tinha um centro e uma indústria de tecidos muito poderosas. Amém? Então Laodiceia produzia lã. Laodiceia era especial, famosa no mundo inteiro, antigo. Era a cidade, era orgulhosa da sua roupa que produzia. A aparência dela era melhor do que a essência que ela tinha que ter, a essência de Cristo. Então, ou seja, ela se orgulhava do centro médico, que ela tinha um centro médico de referência. Eu quero que você vá entendendo, eu estou falando essas qualidades para que você entenda. E existe isso nos dias de hoje. E existe isso nos nossos tempos. Então, se você pegar, às vezes uma pessoa com uma conta bancária muito gorda, ela não tem a necessidade na mente dela, dentro dela, de estar buscando ao Senhor. Porque ela vai falar assim, esse Jesus que eles tanto falam era um homem simples, carpinteiro. Então, se você for conversar com pessoas que têm um intelecto, pessoas que são estudadas, ela não vai ver a necessidade de servir a Cristo. Porque dentro dela há um orgulho, há um egocêntrico, há um sentimento que ela é poderosa e que aquilo que ela tem é superior a tudo aquilo que ela tem visto nessa terra. Então nós vemos um centro bancário poderoso, nós vemos um lugar que tinha tecidos, que exportava tecidos para todos os lugares, um lugar poderoso. E nós vemos um centro médico de grande referência, ou seja, era uma escola que, vamos dizer, que exportava medicina para todos os lugares, que fabricava os ungüentos, quase milagrosos para os ouvidos e os olhos. Então tinha um pó frígio, utilizado para fabricar o colírio. Aí você vai entender, por que eu estou falando isso para você? Para você entender por que Jesus falou de colírio neste livro. Era o remédio mais importante, ou seja, então aquela cidade de Laodiceia produzia um colírio, que era o remédio mais importante que eles tinham naquela cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos. Eu estou falando um pouco da história dessa igreja, para que você entenda por que Jesus ele vem e fala para a igreja sobre mormidão, ele fala para a igreja sobre uma igreja que está a ponto de vomitar. Eu quero que você entenda que Jesus ele viu tudo isso, as referências que essa igreja tinha, só que tudo isso entrou. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Quando nós falamos de igreja, eu estou falando de você, estou falando de mim, porque nós somos a igreja de Cristo. Entenda isso. Então, ou seja, aquela igreja, ela tinha um potencial e um poder para dominar tudo e todas as coisas. Amém? Então ela tinha um poder imenso. Além do mais, ela tinha um centro de águas térmicas. Imagine uma igreja, um lugar poderoso, rico por um centro bancário. Imagine aí a Europa. Vamos imaginar uma Europa da vida. Vamos imaginar uma potência mundial. Vamos imaginar os Estados Unidos. Vamos imaginar uma Inglaterra.
Vamos imaginar um país de grande porte, de uma grande estrutura, amém? Então vamos imaginar aí um país forte, que tem um centro bancário forte, econômico, que tem uma indústria de tecidos muito forte, que exporta, amém? Nós podemos até colocar a China, porque a China está lutando para ser uma das maiores potências mundiais. Nós podemos ver um centro médico de referência e podemos ver um centro de águas térmicas. Aí você vai entender por qual sentido Jesus falou da mornidão daquela igreja. A região era formada por 3 cidades, Colosso, Hirápolis, Laodiceia. Em Colosso ficavam as fontes das águas frias. Havia uma fonte quente que nem em seu curso sobre o planalto até chegar a Laodiceia. Então, ou seja, essa água, ela vinha tipo de uma fonte, descia pelos aquedutos e ali essa água se tornava morna. Tanto as águas quentes de Hirápolis desciam e ao descer sobre Laodiceia, essas águas ficaram mornas. E quando chegava em Colosso, essa água já estava fria. Então, ou seja, é uma água assim que tinha uma temperatura variada. Amém? Aí você vai entender por que Jesus fala de mornidão. Eu quero que você compreenda o que eu estou falando, para que você veja que eu vou entrar no texto bíblico. Mas eu não quero fugir daquilo que Jesus falou, porque a Bíblia também, ela conta as suas histórias. Ela conta as suas direções. Então a igreja, porém, em vez de munir, a igreja daquela igreja, ela se precaver e se preparar contra o pecado, aquela igreja, ela estava aceitando o pecado como uma coisa natural. Então, qual era o pecado daquela igreja? Era o orgulho, era a luxúria, era a vaidade, era a riqueza, e ela não se satisfazia com a riqueza. Amém? Era as conquistas que aquela igreja, aquele lugar tinha. Era um lugar transigente, que tinha uma conduta frouxa, ou seja, uma conduta que deixava tudo levar, sabe aquela situação, vamos levar, empurrar pela barriga. Então eles estavam dessa maneira, com esta situação, eles empurravam tudo para a barriga, empurravam o evangelho de Cristo, empurravam o nome do Senhor, empurravam o chamado de Deus. Vamos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque nós, na cabeça dele, nós estamos prósperos, nós estamos bem, nós estamos prosperando, há dinheiro, há abastância, há tudo que necessitamos. Então na cabeça daquele povo existia uma grande debilidade. Eles estavam se perdendo naquilo que eles deveriam praticar, nas verdades que Cristo deixou para eles. Então eles estavam se perdendo na riqueza, estavam se perdendo nas riquezas que existiam em volta, estavam perdendo pelo poder, por tudo aquilo que existia. O orgulho entrou, a vaidade entrou, a soberba entrou. Então, quando a pessoa ela está nesse nível, ela abre porta para outro tipo de sentimento. Ela abre porta para orgulho, para vaidade, para soberba. Ela abre porta para sentimentos que ela é poderosa, que ela pode tudo, que ela está acima das outras pessoas, que ela pode humilhar, que ela pode passar por cima dos sentimentos, que ela pode passar por cima das emoções. Então Jesus analisou essa igreja dessa mesma maneira. E muitas das vezes Jesus nos analisa dessa mesma forma. Jesus olha para nós e às vezes nós estamos desta mesma maneira. Talvez nós não temos a riqueza que aquela igreja tinha, mas talvez nós estamos em falta com o Senhor, nos sentimentos que temos carregado, com o orgulho, com a falta de perdão, com a falta de misericórdia, com a falta de compaixão. Nós temos esquecido as boas e verdadeiras obras que Cristo confiou nas nossas mãos. Nós temos esquecido do verdadeiro propósito do Evangelho de Cristo. Então, às vezes, como esquecemos? Porque às vezes queremos estar na igreja resolvendo um problema, resolvendo apenas uma situação temporária. E muitas das vezes esquecemos que Jesus morreu na cruz não por um problema, Ele morreu para nos salvar do pecado. Ele morreu para nos salvar da condenação eterna. Ele morreu para nos salvar de todo julgamento que nós teríamos. Então, ou seja, ao olhar para Cristo, ao olhar para a cruz de Cristo, nós temos que enxergar nele a resposta para a nossa vida. Nós temos que enxergar nele a resposta da nossa salvação.
E às vezes nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos tão focados no problema, estamos focados tanto na situação, que esquecemos que Cristo, Ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, e Ele observa tudo, Ele olha tudo. Quando Ele chama aquela igreja, Ele chama aquela igreja no particular, Ele chama aquela igreja para chamar a atenção, Ele diz, essas coisas diz um amém. Então, amém, o que ele está dizendo? Assim seja. Essas coisas diz, assim seja. A testemunha fiel. Quem foi a testemunha fiel? Foi Jesus. Jesus foi a testemunha fiel. Jesus foi a testemunha do reino. Por que Jesus foi fiel? Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele foi fiel até o propósito. Teve um momento em que, no momento em que ele estava caminhando para a cruz, ele estava orando no Getsemane, e quando ele orava, ele suava gotas de sangue. E ao suar, ele orava, ele falou assim, Pai, passa de mim este cálice. E quando ele falou isso, à mesma hora, você imagina ele carregando o pecado de toda a multidão, de gerações em gerações. Ele carregando o pecado das gerações passadas, das gerações presentes e das gerações futuras. Imagine esse peso que estava sobre ele. Por isso que a Bíblia diz que sobre ele o castigo que nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então, ou seja, ao olhar para esta mensagem, ele diz, eu sou a testemunha fiel. Fiel a testemunha e verdadeira. Nós lemos na terça-feira sobre quem é o santo e o verdadeiro. Jesus é o santo e verdadeiro. Então ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, ou seja, a testemunha fiel, Jesus Cristo, e verdadeira. Olha só, o princípio da criação. Jesus é o princípio. Lembra lá de Gênesis, quando ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus falou isso, ele falou no plural. Ele disse assim, façamos o homem. Nós não se parecemos na aparência física, se parecemos nos atributos que Deus tem. Deus tem um atributo de amar, Deus tem um atributo de perdoar, Deus tem um atributo de reconciliação. Isso são atributos, então nós se parecemos com Deus nos atributos, não na aparência física. Amém? Depois você pode estudar para ver se eu estou falando besteira. Mas quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele quis dizer, colocaremos dentro do homem os mesmos sentimentos que nós temos uns para os outros. Deus andava em unidade com Jesus, Deus andava em unidade com o Espírito Santo, e ele andava em unidade com o homem, com Adão. E quando Adão, juntamente com Eva, pecou, eles quebraram essa unidade. Essa unidade é o que Deus tem preservado. Por isso ele diz que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Amém? Então, ou seja, ele é o Deus conosco no início e ele será o Deus conosco no final, quando Jesus vier buscar a tua igreja. Então, no início ele era o Deus conosco. Então, por que Deus conosco, Emanuel? Porque ele era o Deus que estava com Adão no Éden. Ele era o Deus que estava com Adão no Éden e com Eva. Então, quando Adão quebrou, entenda bem, quando Adão quebrou, o problema não foi o pecado. Quero dizer que o problema da nossa vida não é o pecado. O problema maior são as consequências que o pecado traz para a nossa vida. E às vezes as pessoas esquecem. Ai, mas agora eu melhorei, agora eu estou na presença de Deus. Amém, Deus te perdoou, glória a Deus. Mas todo pecado ele tem uma consequência. Todo pecado que nós cometemos gera uma consequência. O pecado, se alguém falar que não é prazeroso, lógico que é prazeroso. Mas se nós caímos na cobiça do pecado, o pecado nos leva à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ou seja, quando Jesus ele disse isso, ele diz o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Abra aí sua Bíblia no livro de Provérbios. Só para você entender, capítulo 8, versículo 22. Só para você entender a ligação desse texto que tem com Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo de número 22.
só para você entender a ligação do texto. Então, ou seja, tudo que Jesus falou, ele afirmou nos livros, nas escrituras. Então, Provérbios capítulo 8, versículo 22, ele diz assim, ó. Quem encontrou aí, diga amém. Provérbios 8, 22. Ele diz assim, ó. O Senhor que possuía no início de sua obra. E qual foi a obra? Quando ele criou os céus e a terra. Essa foi a obra que Deus fez. Amém? Então, ou seja, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. De quem que ele está falando no versículo de número 24? Ele está dando uma referência de Cristo, amém? Deus abençoe, pastor Rafael, seja bem-vindo. Deus abençoe, Luzinete. Deus abençoe tua vida. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. De quem ele está falando da fundação? Ele está falando do próprio Cristo. Então o livro de Provérbios sendo escrito por Salomão, olha só quanto tempo é. E lá na frente, Jesus estava dando a referência desse texto. E nesse texto, o próprio Provérbios, o próprio Salomão está dizendo sobre a eternidade. Então Salomão não viveu a eternidade. Salomão não viveu antes da eternidade. Então o único que viveu foi Cristo. Então ele está falando a respeito dele mesmo. Amém? Então ele está falando a respeito da pessoa mesmo que ele é, desde o início. Então ele disse, desde a criação. Voltemos lá para Apocalipse. Conheço as suas obras. Olha só, Jesus conhece as suas obras. Não tem como esconder. É uma coisa que nós não temos como esconder, são as obras que Deus, ele vê em nossa vida. Existem as obras da carne e existem as obras, existem os frutos do Espírito. Quando nós falamos de obras, nós falamos de carne. Quando nós falamos de frutos, nós falamos do Espírito. Então ele diz, conheço as suas obras. Então ele diz, eu conheço as obras da sua carne. Pastor, mas como o senhor chegou a essa conclusão? Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, para que nós possamos entender o que Jesus está falando. Gálatas, capítulo 5. Abre aí. Você vai ver que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele deixa claro o que ele está transmitindo aos Gálatas. Ele deixa claro o que ele está falando aos Gálatas. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, se você está entendendo o meu raciocínio, diga amém. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Nós vamos ter um desfecho aqui abençoado por Deus. Ele diz, porém, andai no Espírito, andai. Olha o que a Bíblia está dizendo. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. E quais são esses desejos? Porque a carne limita, ou seja, há uma briga entre a sua carne e o seu espírito, amém? Há uma luta. Às vezes você quer jejuar, a sua carne não quer. Às vezes você quer orar, a sua carne não quer. Às vezes você quer fugir do pecado e a sua carne não quer. Por isso que Jesus está falando sobre as obras da carne. Amém? Ô Robson, eu estou calmo. Então, ou seja, entendemos que as obras da carne, elas lutam contra o espírito. E às vezes você começa a compreender, quando você lê as escrituras, você vai ver a luta que é para você firmar os seus passos em Cristo. A luta que é para você caminhar com Deus. A luta que é para você manter a santidade. O que é isso? A separação do pecado. Aí ele diz assim, ó, porque a luta contra a carne, porque são opostos entre si.
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a nossa carne quer fazer do vosso querer, do desejo dela, a vontade da carne. Aí ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Então nós somos guiados. Se você quer ser guiado pelo Espírito, meu irmão, você não vai andar na lei, amém? Se você for guiado pelo Espírito, você vai estar debaixo da graça. Mas a graça, quando ela ultrapassa, ela extrapola, ela se torna algo vulnerável, algo fácil. Ora, as obras da carne. Então Jesus está falando: conheço as suas obras. Então ele está dizendo aqui no versículo 19 de Gálatas 5, ora, as obras da carne são conhecidas. E aí nós vamos entender por que Jesus falou com aquela igreja. E são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Eu não vou falar de uma por uma, mas depois você depois consulta com o dicionário bíblico ou até mesmo no Google o que significa cada uma dessas coisas, para que você possa meditar pausadamente. Aqui, se eu for falar, nós vamos ter horas e horas falando, mas eu quero que você entenda o texto bíblico que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes. Entenda, se nós temos algum desses sentimentos, nós temos que lutar contra a nossa carne para vencer esses sentimentos, amém? A própria palavra de Deus diz que isso é da carne. Inveja. Aí fala iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Entende? Que não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo que não vai herdar o reino dos céus. Então as nossas obras da carne, muitas das vezes nós passamos por isso. Nós devemos filtrar em nós aquilo que está da nossa carne latejando. Sabe quando alguém se machuca e de repente aquele machucado, ele cria um pus e para sair o pus, para sair a casca, ele fica latejando como se estivesse inchado, avisando, precisa de alguma coisa, de um antibiótico, precisa de um remédio. O que eu quero dizer com isso? Que muitos cristãos, muitos que se dizem evangélicos, estão na igreja, mas estão doentes espirituais, porque as doenças espirituais nos levam a ser mornos na presença de Deus. Nós temos que estar, ou você está frio ao ponto de aquecer e ser crente, ou você está quente ao ponto de se manter nessa temperatura. Porque Jesus disse claramente no texto: eu conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Ou seja, se você for frio, você pode subir a temperatura. Se você for quente, você pode manter a temperatura. Mas se você está nos dois estados, está no meio, está nem quente nem frio, você está morno. Imagine você, aqui nós estamos na divisão, aqui é o morno, aqui é o quente e aqui é o frio. Então, ou seja, você está aqui no meio, então você é neutro no seu posicionamento, é neutro contra o pecado, é neutro contra algumas ideologias de gênero, você é neutro contra alguns pensamentos filosóficos, você é neutro contra algumas posições, você é neutro contra algumas coisas referente ao reino de Deus, você é neutro contra o evangelho, você é neutro, você não opina, você não fala nada, você não se posiciona nem para cima e nem para baixo, nem como crente, quente ou como frio. Amém? Você não concorda nem discorda, você fica no meio. Então Jesus olhou para aquela igreja, viu um estado de doença, viu um estado de morte espiritual. Jesus viu aquela igreja morta. Por quê? Nem morno, nem quente nem frio, morno. Então o que Jesus estava dizendo? Quem dera fostes frio. E por que ele falou isso? Ou quem dera fosses quente? Por que Jesus
chegou a citar isso. Você já tomou água fria, gelada, como eu estou tomando, ó? É ótimo. Você já tomou água quente? Ela queima a sua boca. Mas quando você toma água morna, geralmente pessoas que têm enxaqueca, para ela forçar o vômito, às vezes ela toma água morna, para que ela vomite. Então Jesus está usando essa conjectura, dizendo, por causa daquelas águas termais, por causa daquilo. Então Jesus usou uma figura de linguagem daquilo que estava em volta daquela igreja, dizendo, estou a ponto de te vomitar. Estou a ponto de vomitar você da minha igreja. Estou a ponto de vomitar você da minha boca, aliás. Então, porque você não está lá em cima nem lá embaixo, você está no meio termo. Então chega de estarmos no meio termo. Chega de vivermos as obras da carne. É tempo de partirmos para as obras, para os frutos do Espírito. E saímos das obras da carne. Amém? As obras da carne te afastam de Deus totalmente. Então aquela igreja estava acostumada com o pecado. Aquela igreja estava acostumada com as coisas que existiam em volta. E porque era cômodo para eles. Porque ninguém confrontava, até que Jesus veio e confrontou. Eu quero te dizer, o Senhor está te confrontando hoje, dizendo para você, chega de estar no estado de mornidão, chega de estar no estado, eu não sei, eu só me simpatizo para a igreja, eu sou a igreja, mas eu só me simpatizo pelo templo, eu gosto de ir só nas campanhas de oração forte, eu gosto de ir só nas campanhas de prosperidade, eu gosto só das campanhas enquanto as coisas são boas. Não, meu irmão. Eu quero te dizer que você precisa ter um foco. Eu estou indo ao templo para crescer na fé, para crescer na graça, no conhecimento, para avançar e colocar como prioridade alguns cultos na sua vida, cultos da palavra de Deus, cultos de adoração ao Senhor, para que você possa crescer em Deus, para que você possa avançar em Deus. Deus, Ele nos chamou. E quando Deus nos chamou, Ele não quer que nós ficamos parados no conhecimento. Pelo contrário, você vai se aprofundar. Quanto mais você buscar, quanto mais você ler, quanto mais você buscar a interpretação do texto, quanto mais você buscar o que cada palavra às vezes explica, que às vezes no grego, às vezes no hebraico, a tradução é totalmente diferente. Mas aqui é claro, e no grego, no hebraico é a mesma coisa. Amém? Então, ou seja, o que Jesus está dizendo para você? Para você parar de ser uma igreja morna. Está na hora de largar essa posição de ser uma igreja morna, que está em cima do muro, cocheando em dois pensamentos. Nós temos que voltar para a realidade que nós temos vivido. Jesus está às portas e Ele está para buscar a sua igreja. E nós não queremos ficar aqui. Pelo contrário, nós queremos subir, porque dias maus virão. Virá perseguição para a igreja é você. Virá perseguição para os filhos de Deus, virá perseguição. Então nós temos que ter a nossa vida alicerçada sobre a palavra de Deus, sobre a rocha, amém? Para o quê? Para que haja um crescimento em nós. Qual foi a evolução que você teve desde o dia da sua conversão? Quanto você evoluiu? De que maneira você evoluiu? Porque muitos pararam no tempo. Muitos estavam só apenas comendo da concha que o pastor dava. E é tempo de você despertar. É tempo de você desejar as coisas espirituais. É tempo de você desejar os frutos do Espírito. É tempo de você desejar os dons espirituais. É tempo de você buscar em Deus um crescimento sadio. Um crescimento com a maturidade, um crescimento com o caráter de Cristo, um crescimento com a mentalidade de Cristo, para que você possa alcançar os mais atingíveis níveis de Deus, níveis do Senhor, níveis espirituais. Talvez você já passou por vários processos, talvez você já passou por várias situações, mas é tempo de sair da mornidão, porque Deus, Ele trata com o nosso caráter. Deus, Ele trata com o nosso caráter. Então Ele tratava com o caráter daquela igreja, uma igreja que esbanjava, e hoje nós não vemos nada diferente. Nós vemos um luxo, nós vemos um esbanjamento, nós vemos as coisas acontecendo e a igreja está dormindo. Nós vemos o anticristo se preparando, nós vemos
a nova ordem mundial se programando, nós vemos as coisas caminhando por fim, e muitos estão ainda duvidosos, achando se vai servir a Cristo ou não. Muitos estão com medo ainda de se lançar para Deus. Muitos estão com dúvida de servir ao Senhor Jesus Cristo. Muitos ainda têm medo ainda de lançar o teu coração. Jesus não te chamou para uma religião. Jesus te chamou para viver a eternidade com Ele. Por isso que Ele está te aperfeiçoando. Por isso que Ele está te exortando. Se você for em Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus, capítulo de número 4, olha só o que ele diz. Hebreus 6, ele diz assim, ó: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Que doutrina é essa? O ensinamento de Cristo. Deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. Ou seja, nós teríamos que estar lá na frente. A base do arrependimento já tinha que estar dentro de nós. Se arrependemos do pecado, amém? Se arrependemos das nossas obras malignas, se arrependemos dos nossos erros. Aí ele diz, não lançar outra base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ou seja, ele estava dizendo, é tempo de vocês crescerem. Vocês estão ainda nesse mesmo nível. Vocês ainda estão na mesma coisa, em dúvida sobre o batismo, em dúvida sobre o arrependimento, em dúvida sobre a questão da imposição de mãos, em dúvida sobre essas coisas. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós crescermos na graça e no conhecimento. Aí ele diz, versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha só, escute isso, e provaram o dom celestial, uma vez que eu e você fomos iluminados pela palavra de Deus e pelos dons espirituais, e se tornaram participantes do Espírito Santo, olha só, e provaram a boa palavra de Deus. Oh, meu irmão, olha que coisa tremenda. E os poderes do mundo vindouro. Ou seja, você provou das coisas eternas, das coisas que hão de vir. E caíram. Olha só o que diz. E caíram sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. O que ele está dizendo? Uma vez que eu provei, uma vez que eu degustei, uma vez que eu participei, eu não posso cair de novo. Eu tenho que prosseguir crescendo na graça e no conhecimento. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Então você que caiu, agora é tempo de se levantar e dizer, não posso voltar mais para trás. Eu não posso cair mais. Eu não posso mais ficar nessa gangorra. Uma vez eu estou bem, outra vez eu quero sair, outra vez... Você passar por momentos de tanta luta e isso trazer em você, às vezes, o sentimento que está sozinho, que está fraco, acaba sendo normal por causa da nossa carne. A sua carne não quer que você continue lutando. A sua carne não quer que você continue avançando. Mas uma vez que você provou, ou você provou, ou você não provou. Uma vez que eu provo os dons espirituais, uma vez que eu provo os mistérios de Deus, uma vez que eu provo as coisas celestiais, eu não posso voltar para trás. É isso que a Bíblia está dizendo. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então você está dizendo, não tem como eu te renovar de novo para um novo arrependimento. Ou você se arrepende e caminha segundo a palavra e se fortalece. Alimenta a sua mente. Amém? Alimenta o seu sentimento com a palavra de Deus. Alimenta os seus pensamentos. Às vezes seu pensamento está tão vazio que o diabo vem e deturpa toda a verdade de Deus. Aí ele coloca fraqueza, coloca desânimo. Por quê? Você muitas das vezes não está meditando na palavra de Deus. E orar por orar, não ore. É melhor você não orar. Mas ore com vontade, com intensidade. Senhor, quando você chegar na presença do Senhor, se derrame, se entregue. Porque através disso Deus vai te ensinar e vai dizer para você, ó, agora sim você está buscando uma maturidade espiritual. Talvez isso dói que eu estou falando. Talvez você não concorde, amém. Mas eu estou dizendo para você sobre as escrituras que está dizendo. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Olha aí, olha só o que está dizendo o versículo 6.
E caíram sim. E caíram, vírgula, sim. Olha só o que ele diz. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Olha só que coisa interessante. Visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Estão crucificando para si mesmo. Então nós temos que parar de crucificar Cristo em nossa vida todos os dias. Nós temos que parar de crucificar. Hoje eu não vou. Não, meu irmão, agora é o tempo de você se agarrar às verdades bíblicas. É o tempo de você se agarrar à cruz de Cristo e dizer, eu não vou crucificar. Porque quem crucifica novamente traz vergonha expondo o Filho de Deus. E quantas vezes e quantas pessoas nós estamos vendo expondo o Filho de Deus à vergonha? Ele não se envergonha, mas nós trazemos vergonha dando mau testemunho. Então, se você aceitou a Cristo, se você apresentou sua vida para Ele, se você se propôs a se batizar, se batizou, se você, nada foi por acaso, nada foi forçado a você. E se foi forçado, em nome de Jesus, a partir de agora você vai entender que você não vai voltar para trás. A partir de agora você vai entender que você vai partir para o crescimento em Deus. Por mais que as lutas sejam difíceis, por mais que as batalhas que você enfrente sejam batalhas temerosas, batalhas grandes, mas em nome de Jesus Cristo, não crucifique novamente Jesus. Olha só que o versículo 6, ele é lindo, e talvez você nunca leu isso, e talvez você nunca, ou talvez leu e nunca entendeu. Então ele está dizendo assim, não tem como você voltar de novo, depois de você ter provado o dom celestial. Uma vez que você provou desta água, você nunca mais terá sede. Lembra de João? Olha só que coisa interessante. Lembra do livro de João, capítulo de número 8. Capítulo de número 4, aliás. João, capítulo 4. Olha só que coisa linda. Olha só para você entender. João, capítulo 4. Versículo de número 14, 13. Olha só o que Jesus disse para aquela mulher, a qual estava indo pegar água, aquela mulher samaritana, e ele sendo judeu. Olha só o que Jesus disse para aquela mulher. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Meu irmão, Jesus, ele é a água da vida. Então, uma vez que você provou desta água, uma vez que você provou dessa fonte, meu irmão, você não pode voltar para trás. Uma vez que você provou desta água, o seu propósito, o seu papel é o quê? É você continuar se alimentando desta água. Então, ou seja, quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Então, meu irmão, nós temos que ser fonte. Você tem que ser fonte. Está na hora de você parar de ser bica. Está na hora de você parar de ser uma torneira seca. Está na hora de você parar de ser um balde de água, que a água acaba. Está na hora de você ser fonte na vida das pessoas e fonte para a sua vida também. Está na hora de você ser fonte. Por quê? Ele disse assim, aquele que beber desta água, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aquela mulher viu que era bom, então ela falou, me dá desta água. Então Jesus quer te dar desta água. Você que não provou, Jesus quer que você prove dessa água, para você ser fonte de água viva, para que você venha jorrar na vida das pessoas, para que você venha jorrar na vida das pessoas, amém? Que estão do seu lado. Então voltando para o texto de Hebreus, versículo 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva, útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Olha aquele que recebe, olha que coisa linda. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai, produz erva, produz, ou seja, sementes, útil para aqueles por quem é também cultivada. Então, se eu planto uma semente, então vai ser bênção para a minha vida.
da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Seu fim é ser queimada. Então, ou seja, Jesus falou para aquela igreja, porque aquela igreja estava desconcertada mesmo. E você vê que o amor de Jesus, ele poderia muito bem condená-la sem antes avisar. Ele poderia condenar sem antes dizer para ela. Aí no versículo, é interessante que no versículo 16 ele, assim porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ah, meu irmão, Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. E a palavra dele se cumpre. Então ele estava a ponto de vomitar, porque aquele lugar, aquela igreja, ou seja, estava contaminada. Espiritualmente, estava contaminada. Estava ludibriada. Os seus olhos estavam encantados pelas belezas que existiam na terra. Os seus olhos estavam encantados pela riqueza. Amém? Os seus olhos estavam encantados pelas riquezas daquilo que eles tinham vivido. Então, ou seja, o que eu vejo, que Deus queria levar aquela igreja para uma nova posição. Jesus queria levar aquela igreja para um novo posicionamento. Então ele quer te levar para um novo posicionamento. Ele quer posicionar a sua vida e dizer para você: chega de viver na mornidão. Tenha uma vida com Deus. Agora é um tempo de você orar. Você que não está trabalhando, é o tempo de você tirar o tempo de oração. Eu sei que tem seus afazeres, eu sei que você tem filho, eu sei que você tem marido, mas você que tem que criar o seu tempo. O dia tem 24 horas, cria aí. E às vezes nós não conseguimos dar o dízimo do nosso dia. Como assim, pastor? Se o dia tem 24 horas, então 2 horas e 40 seria o nosso dia para Deus. Amém? Então você não consegue? Tente de manhã orar, tenta à tarde, pega quando todo mundo estiver dormindo na sua casa de manhã, acorde antes, mas crie um hábito de você conhecer as Escrituras. Peça para a Bíblia saltar os seus olhos de conhecimento para que você tenha uma estrutura espiritual. É tempo de nós falarmos a verdade para a igreja, é tempo de nós ouvirmos mais a verdade de Cristo, não a minha verdade, não o que eu acho como pastor, mas é o que a palavra tem nos ensinado. Amém? O que a palavra tem tentado te levar. Então aquela cidade, ela exerceu uma autoridade financeira. Então ela tinha um poder aquisitivo. Ela tinha tudo e nada faltava para ela. Então cuidado com aquilo que você tem buscado em Deus. Às vezes você tem buscado só as coisas da terra. Às vezes você tem buscado só as coisas materiais e tem esquecido das coisas espirituais. Sabe que você é espiritual. Você é feito de corpo, alma e espírito. Então, ou seja, o corpo ele se apega às coisas da terra, porque ele é pó, e do pó ele vai voltar. As coisas do espírito, o espírito, ele acaba se apegando às coisas espirituais. Por isso que há uma guerra, e a alma fica no meio com os sentimentos da carne. Então, às vezes, quando você é ferido na carne, a sua alma está ferida. Ao ponto de você falar: ai, minha alma, eu tô sentindo uma dor que dói na minha alma. Então, porque a sua alma está ferida. Então, que hoje, Deus, em nome de Jesus, venha curar. Amém? Jesus queria trazer um remédio para aquela igreja. Jesus queria trazer um remédio para aquele povo que estava perdido. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos que eles caíram numa rotina. Eles acharam tudo normal. Ah, eu vou morrer desse jeito. Ah, tá tudo desse jeito, dessa maneira. Eles acabaram caindo, vamos dizer, nos hábitos. E às vezes nós caímos nos hábitos de acharmos, e acaba levando o evangelho de Cristo de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer essa campanha para mudar minha vida. Ah, vai mudar a vida do meu filho. Meu irmão, e quando você está fazendo campanha para coisas que você precisa mudar, aí Deus está falando: eu quero mudar você. O que a minha palavra tem feito em você? Qual é a transformação que a palavra de Deus fez na sua vida e na minha vida? Então nós temos que voltar para o evangelho. Por quê? A Bíblia nos ensina. Porque você precisa ser o primeiro a aprender. Às vezes tem mãe que quer que o filho se converta e ela nem se converteu ainda.
Às vezes tem mãe que quer que o filho seja um homem de Deus e ainda ela não se converteu, ela ainda nem se decidiu se batizar. Ela nem tem a confiança, ela não tem certeza da própria fé dela. Nem ela mesma sabe da fé dela. Às vezes a esposa quer que o marido se converta, mas ela mesma não leva o evangelho de Cristo a sério. Às vezes ela luta por um relacionamento que ela mesma ainda não está curada, que ela ainda mesma não está liberta. Então, ou seja, o trabalhar de Deus começa pela minha e pela sua vida. Às vezes eu quero para o outro aquilo que não aconteceu na minha vida. Então a mudança de Deus vai acontecer dentro de mim, de dentro para fora. Mas a mudança tem que acontecer em mim, porque eu fui o primeiro a conhecer a Cristo. E às vezes eu conheci a Cristo primeiro, mas eu ainda não pratico aquilo que eu conheci. Então aquela igreja conhecia as Escrituras, era uma igreja, se ela era rica, poderosa, era uma igreja abastada, provavelmente essa igreja, ela tinha um conhecimento, mas ela não era praticante da palavra. O mais interessante não é você apenas conhecer, não é eu conhecer. Não sou o dono da verdade. Mas o mais importante é nós praticarmos o que essa verdade ela fala para nós. Qual é a resposta que eu dou para o Evangelho? Qual é a resposta que eu dou daquilo que Deus já fez na minha vida? Pastor, eu estou na luta, eu sou convertida, eu sou lavada, remida. Glória a Deus, você precisa ser a primeira pessoa a ter certeza da sua salvação. Se você não crê, quem vai crer? Não é mesmo? E dar testemunho, porque muitos maridos vão se converter pelos testemunhos da sua esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Então nós temos que parar de esconder, porque aquela igreja escondia algumas coisas e Jesus conhecia as obras dela. É necessário a gente expor aquilo que nós estamos errados e falar, não, peraí, eu estou errado nisso, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então Laodiceia enfrentava um problema de ordem espiritual. E qual era essa ordem? Nem fornecia o calor da cura, amém? Para os espiritualmente enfermos, porque era uma igreja doente. E nem refrigério espiritualmente para os cansados. Então tinha gente doente naquela igreja e tinha gente cansada. Mas a igreja estava em estado estável. Não acontece nada de diferente, não tem nada de diferente, então para mim está tudo bem. Então para eles achava que a mão de Deus estava com eles. Mas vergonhosamente, as vizinhas dela, Herápolis, Colossos, podiam oferecer tanto um contra o outro no âmbito secular. Ou seja, as vizinhas de Laodiceia poderiam oferecer as mesmas coisas, mas sendo do mundo, sendo secular. Então tem pessoas que não conseguem se contentar com a palavra de Deus, porque muitas das vezes ela não é confrontada. Aí ela vai buscar, não é errado, não é pecado, mas entenda o que eu vou falar. Aí ela vai atrás de um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Amém? Por quê? Porque na igreja ela tem a palavra que massageia o ego. E nós fomos chamados para confrontar o nosso pecado. Jesus nos chamou para confrontar o nosso pecado. Jesus nos chamou para confrontar a nossa velha natureza. Se a sua velha natureza nunca foi confrontada, é porque você nunca provou da palavra que é. Jesus, muitas das vezes, ele era duro com os discípulos. Ele era duro. Um dia os discípulos estavam lá discutindo quem ia herdar o reino dos céus, quem ia subir, quem ia sentar do lado de Deus, do lado de Jesus, e Jesus o repreendeu. Jesus disse para eles assim, vocês vão querer provar do cálice que eu vou provar? Ou seja, da morte, daquilo que estava. Então, ou seja, Jesus estava dizendo para eles, vocês têm que aprender muito. E muitas das vezes Jesus chamou mais a atenção deles, chamando duramente, porque ele estava no processo de ensinamento. Então imagine, Jesus era uma escola que andava. Imagine Jesus uma escola. E ele estava formando discípulos. Amém? Ele estava formando discípulos. E para você formar um discípulo hoje, não um discípulo do pastor, mas um discípulo de Cristo, que se pareça com Cristo, às vezes demora 3 anos, demora 4 anos, mas se esse discípulo só ouvir palavras que o agradam, só ouvir palavras assim, você vai ser abençoado, faz isso que você vai ser abençoado. Se ele não ouvir palavras, se você todavia
Se você que tem filho, toda a vida você falar assim pro seu filho, ele estando errado, você falar, não filho, não, tá certo, não filho, você vai vencer. Se você não falar para ele assim, corrigir o teu filho, ele vai crescer com a impressão assim, e ele tiver um confronto na vida dele, com a impressão, se você não tem o costume de dizer não pro seu filho quando ele é criança, quando ele cresce, então ele vai se deparar com um mundo que muitas das vezes diz muito não para ele. Então ele vai se deparar, não, mas eu aprendi em casa assim. E está no subconsciente, quando ele ouve um não, ele tem um choque. Aí ele entra em desespero, aí ele entra em crise existencial, ele entra em crise de identidade, aí ele entra em crise emocional, aí aonde cai? Na depressão. Porque ele não foi confrontado em casa. Ele não foi confrontado pelos pais. Ele não foi confrontado pelas pessoas que deveriam confrontar. Não é brigar, mas é confrontando, mostrando para ele que nem tudo na vida vai ser sim. Nem tudo na vida ele vai ter um positivo dos pais, vai ter um positivo. Mas quando você ensina o caminho para ele, quando você fala, não pode por causa disso, então Jesus estava falando para a igreja, não pode, vocês não podem viver nessa mornidão por causa disso, porque vocês vão perder a coroa, vocês vão perder o direito da salvação, vocês vão perder o direito da vida eterna. Então muitas das vezes, os nossos filhos, eles precisam sim ser confrontados com a verdade. Eles precisam sim ser confrontados com o não pode, porque quando cresce, aí se depara com um chefe bravo, se depara com um patrão que muitas das vezes vai tratar ele com o não, e aí ele vai ser confrontado, ele vai dizer, meu Deus, eu não quero mais ficar nesse emprego, eu quero sair, porque ele não está suportando. Então se ele estudar, e a primeira oportunidade que ele tiver, e ele for mal na prova, então assim, se ele não for confrontado, ele vai entrar em depressão e parafuso. Porque de repente, todavia, foi cobrado dele algo que ele também ele não conseguiu atingir. Mas saiba que assim como o Pai, Ele é conosco, assim teremos que ser com os nossos filhos. Se o vosso filho pedir pão, você não vai dar pedra. Se o vosso filho pedir comida, você não vai dar cobra. Se ele pedir peixe, você não vai dar cobra. Assim o vosso Pai Celeste, quando vós pedis, Ele sabe que você pedir e Ele não vai entregar para a sua vida aquilo que é supérfluo. Mas nós precisamos entender que Jesus está nos chamando para um crescimento espiritual, para um amadurecimento. Quem está entendendo, diga amém. Então, ou seja, aquele lugar era um lugar lindo, tinha águas térmicas, como eu falei, tinha águas térmicas medicinais, era um lugar limpo, rios de águas excelentes, era um rio de água excelente. Jesus adverte que Laodiceia, o que a Laodiceia tinha? Ela tinha uma iniciativa espiritual morna, ser quente e acolhedora aos enfermos de alma, era isso que Jesus esperava deles. Acolher as almas que estavam cansadas, acolher as almas que estavam doentes, mas em vez disso, aquela igreja estacionou. Amém? Em vez disso, aquela igreja, ela parou de produzir o que o reino esperava dela. Então, ou seja, estava confortante até que ninguém confrontasse aquela igreja. Estava confortante até que aquela igreja não fosse confortada. Então, estava desgastante já. Então, Jesus veio com essa palavra dura, dizendo, pois dizes, olha só o que a igreja dizia, olha o que eles diziam, estou rico. Então eles se sentiam poderosos, abastados, ou seja, eu tenho poder e não preciso de coisa alguma. Olha só que ironia. Então eles se sentiam que estavam pelo caminho certo. E quantas vezes nós não achamos que estamos no caminho certo? Todos os dias eu oro se eu estou fazendo certo ao Senhor. Se eu estou pregando certo. Se eu estou cuidando certo. Se eu estou fazendo certo. Se eu estou no caminho certo. Se eu estou ensinando as pessoas o caminho certo. Se eu estou abrindo os olhos das pessoas da forma correta. Todo dia eu oro e falo, Senhor, porque eu não quero perder a minha salvação, me perder e fazer com que outras pessoas se percam. Então eu falo, Deus, me capacita para ser um pastor de fato, de verdade. E talvez seja um pastor duro. Mas um pastor que é duro, mas também que ama. E às vezes nós precisamos ser assim como pastores. Ser firme nas nossas decisões. Ser firme na nossa postura. Para que as pessoas possam crescer. Para que a igreja possa ter um amadurecimento. E um envolvimento com o reino espiritual.
Então, ou seja, você talvez é de um outro ministério e às vezes você deixou-se, vamos dizer, começou a fazer as coisas relaxadamente, começou a se perder, começou a agir pelos desejos da sua carne, começou a fazer de qualquer forma, começou a ser uma crítica, começou a ser uma pessoa que só olhava com um olhar de crítica, só olhar com julgamento. Então é melhor você não estar neste lugar, é melhor você procurar um lugar. Mas saiba que não existe lugar perfeito. E se você achar esse lugar perfeito, não fique lá, porque talvez você vai estragar o lugar, porque todos nós somos imperfeitos. Amém? Aqui uma dica. Todos nós somos imperfeitos. Não compactuar com as coisas erradas é uma coisa, mas você sempre olhando para o homem, você vai achar defeitos. Se você olhar para mim, você vai encontrar defeitos. Se você olhar para outros pastores, vai encontrar defeito. O que nós não podemos ser é seguir a mesma linha de toda a nossa vida. Nós precisamos olhar para o alvo. Nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e não retroceder na nossa fé. E não retroceder no nosso chamado. Pois ele diz, estou rico e abastado. Versículo 17. E não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Olha o que Jesus estava dizendo. Você não sabe que você é infeliz. Você não sabe que você está infeliz. Você não sabe que você está vivendo infeliz. Aí ele está dizendo, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então Jesus estava dizendo, vocês são miseráveis. Vocês são pobres, cegos e nu. Miseráveis porque eles eram ricos. Olha o que Jesus conotou. Não, ser rico para Cristo não é o que eu tenho, é quem eu sou em Cristo. Amém? Ser rico para Cristo não é o que eu tenho, o que eu faço, é quem eu sou em Cristo Jesus. Então, ou seja, ele estava dizendo, você é miserável. Você pode achar que você tem tudo, mas você é miserável. Aí ele estava dizendo, você pode achar que você é rico, mas você é pobre. Você pode achar que você vê tudo, mas você está cego. Por isso que ele falou de colírio. Você vai começar a entender o quebra-cabeça da própria palavra. Amém? Você pode achar que você está vestido com vestes lindas, mas você está nu. Porque quando a Bíblia fala nu, a Bíblia fala de pecado. Quando você sonhar, ou quando você tem uma visão de alguma situação de nudez, está dizendo vergonha, está dizendo pecado. Então Jesus estava dizendo, vocês estão em pecado, vocês estão em uma tremenda vergonha diante dos meus olhos. Então Jesus queria que aquela igreja se vestisse com as vestes resplandecentes, lavadas, remidas, com as suas roupas celestiais, limpas, alvas como a neve. Amém? Então essa é a pura verdade que Jesus estava falando. Vocês têm tudo e ao mesmo tempo vocês não têm nada. Então, ou seja, ele falou daquilo que aquela igreja tinha, mas ao mesmo tempo ele disse, olha como vocês são naquilo que vocês têm. Olha como vocês são vistos no reino do céu. Pastor, então eu não posso ser rico? Pastor, então eu não posso ter as coisas? Lógico que pode, meu irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E muitas das vezes o nosso coração está longe de Cristo. Muitas das vezes o nosso coração está longe. Muitas das vezes o nosso coração está longe de Deus. Então aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então aonde está o teu coração hoje? Tem uns que estão com o coração em alguém. Tem outros que estão com o coração no problema. Tem outros que estão com o coração nos bens. Tem outros que estão com o coração nas coisas. Tem outros que estão com o coração naquilo que ela está vivendo. E Jesus está dizendo, o seu coração tem que estar em mim. Porque é de mim que vai fluir a tua resposta. É porque é de mim que vai jorrar a sua resposta. É que é de mim que vai jorrar aquilo que você necessita. É que é de mim que vai vir aquilo que você precisa. Então tem que estar em Deus o seu coração. Olha que ele diz, que coisa linda. Eu vejo como uma arrogância daquela liderança daquela igreja. Eu vejo uma arrogância tremenda. Então, ou seja, quanto custa eu ser um cristão? O que custa eu ser um cristão? Amém? Então, muitas das vezes, custa eu renunciar a uma vida egocêntrica.
Uma vida que eu penso só em mim. Meu irmão, e quando nós pregamos, nós aprendemos mais